E aí pessoal, tudo certo? André Mazella aqui, treinador, fundador da ASO, com mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês. Vou falar hoje de VO2 máximo e treinos intervalados, né, que estimulam essa valência física nossa. Começando conceitualmente, o que é VO2 máximo? VO2 nada mais é do que a nossa capacidade de consumir, transportar e utilizar oxigênio. Algo fundamental quando a gente pensa em corrida, né? A gente precisa de oxigênio para viver, para correr mais ainda, já que demanda mais energia e sem oxigênio isso tudo não acontece. Então o VO2 é esse parâmetro que diz o quanto a gente consegue captar e utilizar oxigênio. E para isso a gente precisa mexer em todas essas três vertentes: a captação, o transporte, né, uma coisa é captar aqui, né, pelas narinas, pela boca, enfim, pelas vias aéreas, transportar até as células e efetivamente utilizar o oxigênio capturado. Isso é o VO2. Para que serve o VO2? Como eu falei, a gente corre, precisamos de oxigênio para fazer funcionar, para poder correr melhor. O VO2 está muito associado a corridas rápidas, né? É muito normal a pessoa falar, nossa, quem tem um VO2 alto, a gente vai ao atleta profissional com 70, 75 de VO2, os treinadores que são rápidos, VO2 de 65, 60, enfim. Então ele não é o melhor preditor de desempenho, mas ele diz alguma coisa em relação a desempenho na corrida, né? O melhor preditor de desempenho é o nosso limiar de lactato, que eu vou falar em outro vídeo, mas o VO2 ele ajuda. O corpo humano ele nunca funciona de forma isolada, né? Então o VO2 alto te ajuda a manter um treino que vai ajudar em outras capacidades, mas ele serve pensando em ganho de velocidade, tá? Principalmente para provas menores. Como que a gente treina o VO2? Aqui tem um conceito importante, pessoal, bem importante. É bem elucidado na ciência que todo mundo tem a gente tem pouca interferência no VO2. Isso não quer dizer que eles não vão melhorar. E todo mundo começa a correr melhor. Mas a gente tem um limite e quando a gente cai nesse limite, muitas vezes a gente não consegue mais melhorar esse VO2, mas a gente consegue continuar correndo mais rápido, justamente para a nossa melhora do limiar, que no outro vídeo eu vou comentar sobre essa valência física. Então sim, a gente vai treinar, a gente vai melhorar o VO2, mas atletas mais avançados, alguns nossos que correm aí no ritmo de 3,30, 3,40, normalmente tem muita dificuldade de aperfeiçoar, de subir mais esse VO2, o que de novo não quer dizer que você vai parar a sua evolução na corrida, porque você vai trabalhar as outras valências. E nem por isso você vai deixar de fazer o treino que impacta o VO2. Tá? Bom, dito isso, como que a gente treina o VO2? Com treinos intervalados, famosos treinos de tiros e principalmente os tiros curtos. E aqui vamos entrar nos conceitos de como fazer, do que é um treino intervalado curto. Na nossa metodologia a gente adota esse nome, tá galera? Talvez vocês achem outros nomes por aí. Quando a gente pensa em curto na ASO, a gente está falando de tiros de 200 metros até 1.200, 1.400 metros. Mas é importante vocês saberem que quando a gente pensa nessas distâncias, a gente coloca em distância porque é mais fácil para executar o treino, a gente pensa em tempo, que está por trás dessas distâncias. A gente entrega via distância para você, mas o treino foi pensado em tempo. Por quê? Porque uma pessoa que corre, como eu falei, a 3,30 e tem um VO2 muito alto, o pace dela, para treinar o VO2, vai ser ali 3,20. Então, imagina que ela vai fazer um tiro de 1.000 metros em cima do VO2. O VO2 dela é 3,20. Então, ela faz 1.000 metros em 3 minutos e 20. Agora, imagina uma pessoa mais iniciante que tem o VO2, o pace de 5,30. Ela vai fazer 1.000 metros em 5,30. 5 minutos e 30 versus 3,30. Não faz o menor sentido o iniciante fazer um tiro mais longo do que o avançado. Então, o avançado pode, às vezes, até fazer um tiro de 1.000 metros, de 1.200, e a gente considera curto, porque é o tempo de exercício dele. Ao passo que o iniciante pode fazer um tiro de 400 metros e também é curto, porque uma pessoa que corre nesse ritmo a 5,30 vai fazer 400 metros em 2 minutos e 12, mais ou menos. Tá? Então, são tiros curtos, de 200 a 1.400 metros, e na essência, o conceito do VO2, para a gente estimular mesmo o VO2 fisiologicamente,
O ideal é que você comece a entrar na zona de VO2 de ter impacto acima de 2 minutos de esforço, chegando até um limite de 5. Então 2 a 5 minutos. Então vamos lá. Se você corre num pace de 5, quer dizer que se você fizer 200 metros, vai dar um minuto de estímulo. E aí você não tem tantos ganhos no VO2, porque você precisa pelo menos a partir do segundo minuto. Isso é a essência pura, teoria pura, fisiologia. Mas a gente tem que adaptar um pouco para a realidade nossa, é o que a gente faz aqui na ASO. Mas conceitualmente são isso, tiros de 2 a 5 minutos. Com descanso praticamente total, que pode ser esse descanso, na verdade, 100% do tempo do estímulo. Então vamos lá, você faz, o seu pace de VO2 é 5, como eu falei, esse é seu pace de VO2, que aqui na ASO é a zona 5. Então se você vai fazer 400 metros no pace de 5, dá 2 minutos. O seu descanso poderia ser de 50% a 100% desses 2 minutos. A gente põe um descanso fixo por questão de limitação do aplicativo, a gente não consegue deixar variado. A gente até conseguiria, mas aí vocês iam ficar perguntando, mas seu descanso, nesse caso, 50% é 1 minuto, 100% é 2 minutos. Se a gente colocar 1 a 2 minutos, vocês iam perguntar para o treinador, quanto tempo eu descanso tal, e tudo mais. Então a gente deixa fechado, a gente padroniza um descanso de 50%. Mas você pode descansar até 100% desse estímulo, mediante algumas coisas. E aí, aqui tem um ponto importante. Eu falei que o VO2 vai ser impactado a partir do segundo minuto. Então, se você faz 400 metros em 2 minutos, você não tem impacto, André. Se você fizer um tiro só, não. Mas se você faz um tiro, e aí, em vez de descansar 100% do tempo, que é 2 minutos, você descansa apenas 50%, 1 minuto, ou então 50 segundos, e já entrega outro tiro com esse descanso mais curto, então você faz 400 metros, 2 minutos, descansa 1 minuto, já faz outro, você começa a aumentar a densidade do treino e você começa a sim expor seu corpo na zona de impacto do seu VO2. Então a gente dá essa ajustada, trabalha com descanso menor e sim, a gente pode fazer tiros um pouco mais curto do que 2 minutos. Por esse ajuste que a gente faz e por um outro motivo, é muito difícil conseguir segurar treinos de 3 minutos, 4 minutos em cima da zona 5. Alguns avançados nossos fazem, né? Mas é muito difícil segurar. Então, para quem é um pouco mais iniciante, a gente preconiza, não tem problema, trabalha menos, trabalha tiros de 200 metros, que às vezes vai dar 1 minuto, 1 minuto e 20 de estímulo, mas diminui o descanso, porque aí vocês conseguem entregar o treino. É muito massacrante fazer treinos na zona do VO2 3 a 4 minutos. Por isso que só alunos avançados nossos fazem. Tem um outro ponto. Pô, André, eu sou avançado, corro a 3,20, como você falou, mas eu tenho um tiro de 400 na minha planilha. Tem, porque senão o treino fica muito massacrante. Todo mundo que é rápido gosta de fazer um tiro de 400 metros, que é a volta exata na pista. Então, para ter uma variabilidade, a gente também coloca, tá? Mesmo que para alguns alunos avançados. Outro ponto. Pô, mas eu estou fazendo 200, 400, eu acho que eu poderia fazer 600. Enfim, o tiro curto muitas vezes é um treino do treino. Antes de chegar a fazer 600, 800, 1000 metros, se você é avançado, você faz uma preparação correndo tiros mais curtos, tá? Então, conceitualmente, pessoal, tiros de 2 a 5 minutos, porém, se for menor, com descansos de até 100%, o total do estímulo. Fez um tiro de 3 minutos, você descansa 3 minutos. Para ficar um treino menos maçante, a gente quebra o descanso na metade, que é dentro do conceito do VO2, e faz uns tiros um pouquinho mais curtos, para vocês conseguirem entregar. Tá? É assim que se treina o VO2. Não tem outra forma de estimular o VO2 que não seja com os treinos intervalados. Beleza? E aí tem um ponto bem importante, que eu fui depois do vídeo. O corpo não responde, eu treino isso, eu só melhoro o VO2. Eu treino isso, só melhor o limiar. Eu treino isso, não. O corpo ele é uma estrutura biológica complexa e todos os treinos estimulam majoritariamente uma capacidade, mas tem impacto nas outras. Então, mesmo que você não queira ficar, enfim, não queira fazer o treino ficar muito rápido, isso vai ter impacto em outros parâmetros fisiológicos seus. Além de também o treino de VO2, por essência, por ser um treino de tiro, trazer benefícios mecânicos também. A gente começa a ver muita evolução
benefício de força. A gente melhora muito a força neural, principalmente, a gente ensina melhor o corpo a recrutar as fibras musculares, isso é um ganho neural de força. Isso tem impacto na sua corrida, tem impacto na sua economia de corrida, que é outro conceito, que é gastar menos energia para fazer o mesmo esforço, enfim. Então é importante fazer esse tipo de treino, não só pensando no VO2, pensando em outras coisas que estão sempre vindo juntos nesse ganho, tá? Erros mais comuns no treino intervalado. Então, beleza, vamos lá. Vou dar um exemplo. 10, 400 metros. E esses 400 metros num pace de 5, que dá 2 minutos de estímulo. Né? 400 metros num pace de 5 dá 2 minutos. Um treino, tipicamente, um treino de VO2, clássico, de 400 metros. Erro mais comum na execução desse treino: começar mais forte. Então, dos 10, você faz os primeiros 3 a 1 minuto e 40, depois os outros 2 a 1 minuto e 50. Quando você já está ali nos próximos 2, você já está fazendo em 2 minutos e 10 e você termina os últimos 3 entregando para 2 e 20. Um exemplo. Começar mais forte e terminar quebrando ali. Esse é disparado o maior erro de quem vai fazer um treino intervalado focado em VO2. Não façam. Comecem, na dúvida, comece mais devagar e progrida até o ritmo alvo, 2 minutos, nem mais forte. Ou pode aquecer bem, né? Deve aquecer bem, e fazer todos para 2 minutos. Esse é disparado o maior erro, e tem um problema aqui, pessoal. Bom, mas eu consigo fazer mais forte, entreguei os 10 de 400 metros para 2 minutos, para 1 minuto e 50, fiz todos, não quebrei, não perdi rendimento. Aí tem uma avaliação do treinador. Se você consegue fazer isso, e isso prediz que você vai ajustar toda a sua tabela de zonas e entregar seus outros treinos, beleza. Muitas vezes você consegue fazer isso, não consegue entregar os outros treinos numa intensidade mais forte quanto, proporcionalmente. E aí o que acontece quando você está fazendo mais forte do que está balizado? Você tem mais desgaste, isso impacta os outros treinos da semana e você não tem um benefício, você não ganha. Ficar fazendo mais forte, dando pancada atrás de pancada, você não tem um ganho fisiológico. Seu VO2 não vai subir a mais do que já subiria. Os ganhos neurais que eu falei não vão ser maiores do que você já teria. Então você tem um baita desgaste sem ter um benefício proporcional. Então fazer mais forte é besteira, não façam. Tá? Outro erro muito comum é o descanso. Né? Então você tinha que descansar 2 minutos, você descansa 3. Agora que vocês sabem o conceito, mas 50% a 100%. Posso descansar um pouco mais? Óbvio, tem essa margenzinha. Mas lembra, a gente põe um descanso um pouco menor, não total, não 100% do estímulo, porque a gente não trabalha na essência a minutagem dita excelente, para vocês conseguirem entregar. Então, se você está fazendo um treino de VO2, que o seu tiro de 400 é 2 minutos, o ideal é que você fique nos 50% de descanso, 1 minuto, 1 minuto e 10, não chegue aos 2 minutos, porque isso vai comprometer a densidade do treino, isso vai ter menos impacto. Beleza? Pessoal, esqueci uma informação bem importante falando do treino de VO2 intervalado aqui. Como eu disse no vídeo, nenhum treino melhora só uma capacidade. Então, todo mundo acaba fazendo todos os tipos de treino ajustado para a realidade de cada momento. Mas não foi uma coisa básica aqui, peço até desculpas. Para que prova que é mais importante, né? Apesar de todas a gente usarem, tem uma predominância. Então vamos lá. Se você faz uma maratona, meia maratona, você vai fazer VO2, treino intervalado? Vai. Por quê? Por dinamismo de treino, por benefícios paralelos, por coisas que vêm no conjunto da obra. Agora, ele não é o melhor treino, o treino mais importante porque é uma maratona. Já quem corre 5K, principalmente alunos muito rápidos, quando eu falo muito rápido, são pessoas que correm de 20 minutos para baixo, o VO2 é fundamental. Por quê? O VO2 ele não prediz tanto desempenho quanto o limiar, a outra valência física, mas como pessoas mais rápidas correm o 5K muito próximo da velocidade do VO2, que na zona 5, que eu expliquei lá atrás, não vão correr em cima, mas muito próximo. Então a zona 5 é 3,30 e ele vai correr a 3,35. Então ele precisa fazer muito treino de VO2. O aluno 5K que corre nesse ritmo,
e está com uma periodização para 5K, e aí vai ter mais treinos e mais intensos. Mais intensos, quando eu digo mais volumosos. E aí vai fazer tiro de 800, de 1000, de 1200, dependendo do nível. E aí quanto mais rápido a pessoa corre, 17, 16, mais ela consegue correr em cima do VO2, que a gente chama de VVO2, velocidade do VO2 máximo. Então, essa dinâmica é bem importante. Quando vocês têm ciclo de treinamento, pô, estou treinando 5K, estou fazendo treino de tiro absurdo que eu nunca tinha feito, porque talvez antes estava treinando para maratona. Então você não faz tanto sentido ter 5 de 1000 em cima do VO2. Né? Então a gente faz uns 10, 15 de 400, 20 de 400, alguns avançados. Para dar uma estimulada, não ficar tão igual ao treino, mas a prioridade aí é trabalhar outros treinos. Para 5K performático, abaixo de 20, o VO2 é muito importante. Então, vai fazer essa prova, vai fazer muito treino de tiro e treino difícil. Outra coisa que eu não falei o pessoal sempre pergunta, pô André, mas é muito difícil fazer o VO2, o treino de tiro. É e sempre vai ser. É difícil para vocês, é difícil para mim, é difícil para quem corre 5K em 17, que não sou eu, estou bem longe disso, é difícil para quem corre há 30 anos. Ele nunca vai ser fácil. Por conceito, ele é um treino difícil, ele vai ser sempre difícil. Mas se você quer melhorar, ele te ajuda. Beleza? Desculpa aí a falha e agora sim, até a próxima, vamos em frente.